Graça e paz, queridos. Bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Paulo, a vocação para ser apóstolo. Eu vou repetir. O título da nossa lição de hoje é Paulo, a vocação para ser apóstolo. O nosso texto bíblico, queridos, está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do versículo 15 ao versículo de número 22. Depois nós vamos pular para Gálatas, capítulo de número 1, do versículo 11 ao versículo de número 18, ok? Então, no nome de Jesus, meu irmão, no nome de Jesus, abra a sua Bíblia, abra a sua mente e, sobretudo, abra também o seu coração. Deus tem uma palavra refinada para você. Atos dos Apóstolos 9, do versículo 15 em diante, diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E, levantando-se, foi batizado. Aleluia! Pula aí, Gálatas 1, do versículo de número 11 ao versículo de número 18. Diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne, nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com que já antes de mim eram apóstolos, mas partir para a Arábia. E voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias, palavra do Senhor. Amados, na última vez que nós nos encontramos com Saulo, né, ele era como um touro, não sei se você recorda, enraivecido, orgulhoso, travando o tempo todo batalhas, perseguindo os seguidores de Jesus em nome de Deus. Lembra disso? Então, na sua marcha, né, hitleriana para Damasco, Deus interrompeu sua jornada, meu irmão, cegando o combatente anfíbio. Cara, sensacional esse texto, meu irmão, porque pela primeira vez, né, na vida adulta, ele foi derrubado. Imagina isso, hã? Ele era o cara que derrubava os outros, jogava os outros no chão, arrastava os outros pelos cabelos. E agora, ele, pela primeira vez,
foi derrubado. Oh, irmãos, teve que ser levado a Damasco. Olha isso. Era ele que conduzia as pessoas a Jerusalém, agora ele está sendo levado. Enquanto se achava ali, na casa de Judas, diz a palavra do Senhor, meu amado, que ele conheceu Ananias, um mensageiro de Deus. Irmãos, olha o que eu vou dizer aqui agora. Em menos de uma semana, eu gostaria muito que você guardasse isso no seu coração. Em menos de uma semana, Deus transformou Saulo de assassino cruel, que odiava os cristãos, em um fervoroso, intrépido e corajoso pregador do evangelho. Irmãos, eu disse que foi uma semana para Deus ele mudar completamente a vida de Paulo. Uma semana, irmãos, uma semana. Uma semana, Deus transforma Saulo de assassino cruel, que odiava os cristãos, em um pregador intrépido, corajoso, destemido e fervoroso. Só, irmãos, então nós conseguimos, enxergar as virtudes que lhe foram concedidas por Cristo, as quais tornaram esse homem verdadeiramente grandioso, cara. Amados, Deus havia apenas começado o processo. Seu processo de preparação, de Paulo foi afastá-lo, fazer com que ficasse sozinho para pensar nas implicações da sua fé recém-encontrada, para começar a conhecer o seu Salvador mais intimamente, para compreender, queridos, o que significava ser um mensageiro da graça. Então, no capítulo 1, em Gálatas, Paulo fala sobre essa experiência. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 1, do 10 ao 17, cara, ele conta, como foi essa experiência maravilhosa. Ele diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, a revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas partir para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Olha que coisa extraordinária, meu irmão. Olha que coisa linda. E tem um detalhe nesse texto que nós não podemos deixar passar, irmãos. É a frase assim, ele diz: se agradasse ainda aos homens. Ou seja, Saulo, ele viveu sempre desejoso de agradar os homens, meu irmão. Grande parte da sua motivação era o consentimento do sinédrio. Eles
admiravam os seus esforços, né, ingentes para erradicar os infiéis da região. Saulo, ele vivia, meu amado, para receber a aprovação das autoridades. Seus sorrisos, sabe, os seus gestos de afirmação alimentavam o seu orgulho. Cara, é impressionante, irmão. Nada mudou, nada mudou. Então, a experiência na estrada de Damasco deu início a um processo que mudaria tudo isso, queridos. A escada do sucesso religioso estava diante dele, meu irmão. Pode sair da frente. Ele está vindo. É um lutador. Olha que coisa. É positivo. É esforçado. É determinado. É intenso. É fervoroso. Saulo, diz a palavra, meu amado, que ele avançava em linha reta com o seu currículo impressionante nas mãos. Se você, escute isso, se você fosse um membro do Sinédrio e tivesse procurando alguém para perseguir e açoitar os crentes, pode ter certeza que a primeira pessoa que viria à sua mente seria Saulo de Tarso. E foi assim, durante ali a sua furiosa subida pelas escadas religiosas, né, que Deus, irmãos, o deteve. Foi nesse exato momento, cara, que Deus colocou o guerreiro de joelhos. Foi naquele exato momento, amados, que Deus fez de Saulo uma nova criatura, que o separou, né, acima de tudo. Chamou Saulo para pregar o evangelho que ele tanto tentava silenciar. Meu Deus, irmão, que ironia, né? Caramba! O evangelho que ele tentava silenciar, agora ele iria anunciá-lo. Irmãos, a ênfase de Saulo muda do que ele fazia para o que ele realizava. Por isso que nós lemos Gálatas, né? Quando você chega no capítulo 1, do versículo 15 ao 17, ele diz assim, ó: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Agora, olha só, irmãos, esse ponto. Não consultei carne e nem sangue, escute isso, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Olha isso. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. A pergunta é a seguinte, meu irmão. Vamos lá. Se ele não consultou os outros cristãos, nem os seus líderes em Jerusalém, de onde obteve o discernimento sobre a natureza do seu chamado? Aonde ele obteve o discernimento da realidade do evangelho? Aonde ele obteve o discernimento da comissão direta de Cristo? Porque ele faz questão de dizer que ele não consultou carne nem sangue, não consultou a liderança. Claro, irmãos, que foi no período de solidão, de silêncio, no período de obscuridade, no momento em que ele, como diz o texto, partiu para um lugar chamado Arábia. É sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa lição, sobre esse período aí, meu irmão, sobre a vocação de Saulo para apóstolo.
Nós temos para a lição de hoje 3 objetivos. Primeiro é salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. O segundo é enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivamente feita por Cristo ressurreto. E terceiro, irmãos, é relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. O primeiro tópico da nossa lição fala do ponto de partida para a vocação de Paulo. Queridos, a vocação de Paulo foi estabelecida pela presciência de Deus. E ele mesmo confirma isso, Gálatas capítulo 1, versículo 15, nós lemos aqui umas 3 vezes aí. O apóstolo, ele experimentou, escute isso, ele experimentou, meu irmão, uma completa transformação por meio do encontro com Cristo. Sensacional, sensacional. Eu disse que o apóstolo, ele experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Jesus. Não foi uma transformação, foi uma completa transformação. E eu não sei como você entende isso, mas eu entendo da seguinte maneira, que todas as áreas da vida de Saulo foi transformado naquele exato momento. Naquele momento, Saulo, ele foi vocacionado por Cristo para uma grande obra. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente, meu irmão, quando o nosso Senhor diz o seguinte, para Ananias, vai Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei, o Senhor falando a Ananias, quanto deve padecer pelo meu nome. Meu irmão, caramba, cara, percebe? Deus purinho, cara, Deus purinho, purinho. Então, Paulo, ele foi o quê? Batizado no Espírito Santo. Paulo foi batizado nas águas. E Paulo, ele foi, ou melhor, teve a sua visão recuperada. Outro ponto aí dentro desse primeiro tópico fala de um ministério na plenitude, meu amado. Porque primeiro ele passa, pela experiência do novo nascimento. Depois ele recebe, como diz a palavra, Atos 9, 17, nós lemos aqui, ele vai receber o quê? A plenitude do Espírito Santo. Então, nesse sentido, meu irmão, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial. Cara, isso é para dar glória, rapaz. Isso é para dar glória. Por que eu falo especial? Porque o ministério de Paulo foi marcado por uma pregação muito poderosa, irmãos. O ministério de Paulo foi marcado por curas. O ministério de Paulo foi marcado por prodígios, sabe? Sinais e maravilha. Cara, imagina, foi ou não foi uma unção especial? Coisa linda de se ver, meu irmão. Aí tem também ainda dentro desse primeiro tópico da nossa lição, uma pergunta que ela é muito pertinente, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Eu já ouvi muitos pregadores falando, afirmando que Deus tinha mudado o nome de Saulo para Paulo, É bem verdade que na Bíblia nós vemos ocasiões em que Deus muda o nome das pessoas. Abrão para Abraão, Gênesis 17. Jacó para Israel, Gênesis 35, Até Jesus, meu irmão, mudou o nome de Pedro, segundo Marcos capítulo 3, e João capítulo 1. Porém, isso não aconteceu com o nome do apóstolo Paulo, porque não há
qualquer menção disso na Bíblia, meu irmão. A Bíblia explica a mudança de ênfase no nome de Saulo para Paulo da seguinte forma: por uma necessidade ministerial. Porque o nome Saulo remonta à origem judaica. Já Paulo fala do quê? Da sua cidadania romana. Então, como o ministério do apóstolo, ia alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. O segundo ponto da nossa lição fala de uma vocação efetiva pelo Cristo ressurreto, meu irmão. Saulo, ele viu o resplendor glorioso do Cristo ressurreto. Ele não sonhou, não foi uma revelação, não. Ele viu, diz o texto, Atos 9, do versículo 3 ao 6, diz assim: e indo no caminho, aconteceu que chegando de Damasco, subitamente, cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Ele disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Cara, o que eu quero que você entenda é o seguinte, meu irmão: não foi uma miragem, nem tampouco uma ilusão de ótica, meu amado. Mas Saulo viu realmente o Cristo que ele perseguia. E foi justamente essa visão gloriosa que ofuscou completamente o seu orgulho. Cara, isso é sensacional. Jogou o orgulho dele por terra, meu irmão. Outra coisa dentro ainda desse ponto da lição que nós vamos ver é uma vocação inevitável para o apóstolo entre os gentios, porque Deus escolheu Saulo, irmãos, de antemão, para fazer conhecer a sua vontade. Atos capítulo de número 22. E qual era, meu amado, a vontade de Deus para Paulo, ou para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Não por acaso, meu irmão, as várias cartas dos apóstolos, as igrejas plantadas por ele, era assim identificada. Sempre começava como as cartas, ou começa como Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. Então veja, o apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão dos apóstolos formada por Pedro, João e Tiago, ou por qualquer outro apóstolo de Cristo. Olha que coisa interessante. O que prevaleceu, na verdade, foi a declaração de Jesus para Ananias, que era um discípulo fiel em Damasco, quando ele diz assim, vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. E Ananias, com autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus numa visão, ele faz o quê? Ele vai ao encontro de Saulo. O texto diz que isso acontece numa rua chamada Direita, e lá chegando, o que faz Ananias, irmãos? Ele estende as mãos sobre Saulo, e o Espírito Santo de Deus possui completamente aquele homem. E o bacana desse momento é que Ananias chega e diz: Saulo, meu irmão. Caramba, fantástico. Rapaz, só mesmo Deus
que pode fazer essas coisas. Outro ponto ainda dentro do segundo tópico da nossa lição, fala da vocação, né? Que mudou o rumo da vida de Saulo. Bom, porque de perseguidor dos seguidores de Cristo, né? De personalidade tenaz e obstinada, como está em Atos 9, Deus chamou Saulo, meu amado, e o transformou no apóstolo que seria o maior, responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. Cara, Deus chamou e entregou a ele uma enorme responsabilidade. Entendeu? Quem é chamado também precisa entender que ele é responsável. Que sobre os ombros dele há uma enorme responsabilidade, meu irmão, que é pregar, anunciar o evangelho de Jesus. Então veja que a ação salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confrontou. Foi Jesus que o surpreendeu. Foi Jesus, irmãos, que o chamou pelo nome. E deixa eu te dizer algo, nada mudou. Cristo continua a chamar ser humano para frutificar no seu reino. Agora, é claro, óbvio, segundo o texto que nós lemos, que é necessário para frutificar no reino, um encontro, meu irmão, real, verdadeiro com Jesus Cristo. Enquanto não tiver um encontro real e verdadeiro com Cristo, não consegue frutificar no reino. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Foi justamente isso que aconteceu com Saulo. E aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. E aqui a nossa lição, né, irmãos, começa verdadeiramente, né? E o primeiro ponto aí dentro desse tópico fala da ida para o deserto. Irmãos, é engraçado porque sempre que a Bíblia silencia sobre um assunto, os eruditos e os teólogos gostam de encher os espaços com teorias, sim ou não? É sempre assim. Uma vez que Paulo, meu irmão, não descreve nenhum detalhe explicando a razão do seu êxodo para a Arábia, meu irmão, surgiram várias sugestões, né? Eu posso aqui citar duas, né? Diz os pais da igreja que Saulo viajou para lá como missionário, levando o evangelho para os nômades selvagens do deserto. É uma ideia interessante? Qual o problema, então? É que, estudando as escrituras, nada, meu irmão, é mencionado sobre isso. Outra coisa, dizem que ele fugiu para o deserto para se proteger dos líderes judeus que queriam o quê? Fulminá-lo, arrancar a sua cabeça, aniquilá-lo. Mas é interessante, a proposta mas Paulo não fala nada sobre isso. A única coisa que sabemos é a seguinte, irmãos, como está no texto: decorrido 3 anos, então subiu para Jerusalém para avistar-me com Cefas, né, que é Pedro, e permanecer com ele por 15 dias. É a única coisa que nós sabemos. Ou seja, durante 3 anos, Saulo viveu em um lugar deserto, distanciado do seu antigo modo de viver, em solidão, em silêncio e obscuridade. Irmão, se você fizer as contas direitinho aí, você vai perceber que há mais de 1000 dias inexplicáveis na vida do apóstolo Paulo, sabe? Mais de 1000 dias que ele provavelmente passou sozinho, completamente só, pensando, orando,
em luta íntima, ouvindo a voz do Senhor. Ei, se algum dia, meu irmão, se algum dia Paulo, Saulo no caso, foi viciado em popularidade, perdeu o impulso de buscá-la durante aqueles anos no deserto. Se em alguma ocasião ele enamorou-se com a sua própria importância espiritual, esse orgulho autopromovido, meu amado, derreteu sob o calor da presença de Deus. Querido e querida de Deus, estou convencido de que foi ali, meu irmão, no deserto da Arábia, naquele lugar estéril, obscuro, que Paulo desenvolveu a sua teologia. Ele encontrou Deus de maneira íntima, de maneira profunda. Irmãos, em silêncio, sozinho, ele penetrou nos méritos insondáveis da soberania de Deus, da eleição de Deus, sabe? Da aprovação de Deus, da divindade de Cristo, do poder miraculoso da ressurreição, da igreja e das coisas futuras. Meu Deus do céu, irmão, tu está reclamando aí porque está passando por um período de deserto. Ah, meu irmão, faça como Paulo, aproveite cada segundo neste lugar, porque com certeza é um lugar que vai mudar a sua vida completamente. Foi para Saulo um curso intensivo, meu irmão, de 3 anos sobre a sã doutrina, da qual surgiu uma vida inteira de pregação, sabe? De ensinos, de escritos. Meu Deus do céu! Mais que isso, meu irmão, mais que isso, foi ali, eu acredito de verdade nisso, que Paulo jogou no lixo seus troféus brilhantes e trocou o seu currículo de credenciais religiosas por uma relação vibrante com Cristo ressurreto. Foi no deserto, meu irmão, foi no deserto que tudo mudou na vida de Saulo. Tudo, todas as coisas. Meu irmão, há lições do deserto que são poderosas demais para nós, que a gente vai tirar daqui a partir de agora, que vai balançar as nossas estruturas, sabe? Cara, o negócio foi tão impactante, foi tão poderoso, que Paulo chega a dizer o seguinte, Filipenses 3, a partir do 7, olha o que ele diz: mas o que para mim era ganho, reportei-o por perda por Cristo. Ele diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, meu Deus do céu, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Olha como o deserto da Arábia foi maravilhoso para Paulo. Foi ali, meu irmão, que ele aprofundou o seu conhecimento de Cristo. Teve tempo para meditar nas escrituras do Antigo Testamento, né? Sobre o fato da vida e morte de Cristo que já conhecia, sobre a sua experiência de conversão, sobre o evangelho da graça de Deus que havia sido revelado a ele de maneira plena. Ou seja, ele teve, amados, Jesus só para si. Oh, o deserto é um lugar maravilhoso justamente por isso, porque nós temos Jesus somente para nós, irmãos. Então, não importa o tempo que você vai passar no deserto, cara. Oh, o importante do deserto é saber que Jesus
está contigo nesse deserto. Cara, isso é fenomenal, fenomenal. O cara passou 3 anos no deserto, ele e Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. É claro que Deus nem sempre exige, né, o isolamento geográfico para nos ensinar lições na solidão. Isso tem que ficar muito claro. Eu não quero que você se sinta obrigado a comprar passagens para a Arábia, ainda não. Creio que podemos crescer bastante durante períodos prolongados que deliberadamente separamos para o silêncio, para a sondagem da alma, para a confissão, irmão, dos nossos pecados e para a meditação. E isso é algo que tenho buscado mais que tudo, meu irmão, de uns anos para cá, sabe? Estar a sós, no meu deserto, mas com Jesus. Esses períodos, eles são essenciais para aumentar a nossa espiritualidade. E, irmãos, sobrevivermos emocionalmente. Guarde isso. Acredite nisso. Pratique isso, meu irmão, no nome de Jesus. Agora, tem muito mais lições, né? Porque Saulo passou a usar o seu nome romano, né, de Paulo, com o qual se tornou conhecido no seu ministério. Ali no deserto, meu irmão, Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. No deserto, ele aprendeu, irmãos, algo que nós precisamos aprender. Ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abre a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo, meu irmão, pela alegria da salvação em Cristo. Você ouviu? No deserto, Paulo aprendeu que a simplicidade era a chave que abre porta do cristianismo, que era preciso dominar as suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Jesus Cristo. Ele também aprendeu, irmãos, que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. E agora, ele só pôde aprender de Deus. Por isso, meu irmão, Paulo descobre também, né, na experiência do deserto, que as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. Irmãos, eu quero concluir a nossa lição de hoje dizendo o seguinte: me permita, no nome de Jesus, sugerir, segundo esses 2 textos que nós lemos aqui, sugerir 3 estratégias que irão ajudá-lo a fazer alguns ajustes radicais, mas essenciais. Escute, em vez de aumentar a velocidade, diminua e repense. Em vez de aumentar a velocidade, diminua e repense. Foi isso que aconteceu com Paulo quando ele vai para o deserto. Ele estava muito veloz. Ele estava muito rápido, muito ligeiro, queria fazer tudo ao mesmo tempo. Aí Deus levou ele para o deserto. Para quê? Para diminuir a velocidade e para que ele repensasse. Faça isso. Segundo, em vez de falar mais, fique quieto e reflita, meu irmão.
pense no que você está pensando. Não foi no deserto que isso aconteceu com Paulo? Quietinho ali, teve tempo para quê? Para refletir, meu irmão. Senão você vai continuar dando tiro na zona zero do alvo. E terceiro, irmãos, é o seguinte: em vez de procurar posição de poder, fique quieto e relaxe. Descanse nos braços de Deus. Porque no tempo certo, Ele te exalta. De uma forma ou de outra. E se isso não acontecer, não importa. Não importa. Porque você está onde? Nos braços do Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus.